Olá, amigos, a paz do Senhor. O que nós vamos tratar aqui hoje está no primeiro livro da Bíblia, ou seja, em Gênesis. E logo no capítulo 2, nos versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor falou para Adão e Eva que todas as árvores do jardim poderiam ser delas os frutos comidos, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Era apenas uma restrição entre tantas árvores. E eles ainda não conheciam a malícia, a maldade, porque o mal ainda não havia entrado nesta terra. Essa ordenança ou mandamento era extensivo à mulher que Deus criou em seguida. Um dia, Satanás, na forma de serpente, veio até a mulher e repetiu as palavras que Deus dissera, que não poderiam comer da árvore do entendimento, porque Deus não desejava que eles se tornassem conhecedores do bem e do mal, como o próprio Deus. Logicamente que essa informação de Satanás mexeu com o orgulho e com a vaidade daquela mulher de ser também igual a Deus. Por esse motivo e pela boa aparência da fruta, ela comeu e levou para o seu companheiro para que ele também provasse dessa fruta. E foi nesse momento que a maldade entrou no mundo, porque eles se aperceberam que estavam nus e sentiram constrangimento naquele momento. Antes, a inocência não permitia que eles percebessem que estavam nus, que não poderiam mostrar as suas partes íntimas. Por isso, providenciaram folhas de figueira para esconder a sua vergonha. Outro sentimento mau entrou no mundo, o medo, porque quando o Senhor chamou por Adão, ele teve medo e se escondeu. Foi isso que ele disse quando foi arguído pelo Senhor. Quando Deus pergunta se ele havia comido da árvore, ele jogou a culpa, transferiu para a mulher, aquela companheira que o Senhor fez para mim. Ela me deu da fruta e eu comi. A mulher, entretanto, colocou a culpa na serpente. Então, essa transferência de culpas que até hoje a gente vê no ser humano, ela começou no Éden, quando a pessoa não assume um erro e transfere para outro aquele erro, aquele constrangimento. O primeiro erro de Eva, que trouxe outros erros, foi ter ouvido a serpente e ter acreditado nela mais do que no próprio Deus, que ela e o companheiro conheciam tão bem, que era poderoso, que fez o homem e da costela fez a mulher. E quanta coisa linda criou ali. E em poucos minutos, a confiança no Senhor foi trocada pela confiança naquela figura estranha, aquela criatura exótica que falava com ela. Está certo que houve desobediência, mas para haver essa desobediência, teve que haver uma quebra de confiança. Confiar em Deus é essencial. Confiar, acreditar, ter fé na palavra é fundamental para crer neste Deus que não muda, que não tem nele sombra de variação. Não é à toa que o Salmo 125, versículo 1, diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre.
Se nós temos confiança, teremos fé no Senhor e viveremos para sempre, firmados nesta rocha que é Cristo. O Senhor é nossa fortaleza. Se nos refugiamos nele, ele nos livrará do mal. Quem nele confia, vive feliz, porque não vai viver sempre angustiado. De acordo com o Salmo número 9, versículo 10, quem confia no Senhor jamais será abandonado por Deus em nenhuma circunstância. O Senhor não agirá para aqueles e naqueles que se estribam, que confiam no seu próprio entendimento e força. A nós não adianta dizer que temos fé se não confiamos naquele que é a origem da fé. É através dele que sentimos fé e esperança no porvir. E essa esperança nos traz paz ao coração. Sem fé não se agrada a Deus. O apóstolo Pedro, em seu lampejo de coragem e de vontade de ir até Jesus, quis caminhar até Jesus sobre as águas, mas quando ele sentiu o vento, ele teve medo e começou a submergir, a afundar-se. Jesus estendeu a mão e o salvou diante de seu apelo. Jesus prosseguiu dizendo: homem de pequena fé, porque duvidou em seu coração. Que nossa fé se aumente diante da palavra, diante do Senhor, porque pequena fé não gera total confiança e temos que confiar em Jesus inteiramente, saber que Deus é refúgio, fortaleza, rocha e força. A história de Jó nos ensina que algumas vezes a dor e o sofrimento podem acarretar dúvidas em nosso coração, mas Jó, mesmo sentindo dúvida, questionando ao Senhor, ele não desistiu de sua fé. Ele creu até o fim, até que foi resgatado da dor e do sofrimento. O Senhor caminha conosco quando estamos sofrendo, quando estamos quase a desistir, mas Ele não desiste de nós. Então nossa fé, ela não pode ser abalada para que essas dúvidas não persistam e nos afastemos do Senhor. Jó não entendia a razão daquele sofrimento. Muitas vezes nós também não entendemos o porquê, mas o Senhor sabe de tudo. Não necessitamos compreender para que o Senhor cumpra em nós o seu propósito para a nossa vida. Sempre há um objetivo maior. O nosso aperfeiçoamento espiritual. O Senhor é justiça e é também misericórdia. A dúvida passou a ser parte natural da experiência humana desde que Adão e Eva praticaram seus atos impensados de desobediência ao Senhor, não confiando em Deus. Mesmo os crentes mais fiéis podem experimentar momento de dúvida. O que nos resta é esperar no Senhor, que não nos abandona e nos capacita para que essa dúvida não seja pedra de tropeço em nossa vida e para a vida de nossos semelhantes. Que o sofrimento e a dúvida sejam alavancas para nos aproximar mais de Deus e compreendermos, de acordo com o auxílio do Espírito Santo, que no final, com o Senhor, seremos mais que vencedores em Cristo, nosso Senhor Jesus. Porque foi Ele quem venceu o mundo e no final vencerá o pecado, aniquilando o mal para sempre. Amém. Que assim seja. Se você gostou, curte e compartilhe com seus amigos. Obrigada.